Bem-vindos à nossa última parte da aula sobre dunas costeiras, disciplina em morfodinâmica costeira. Quinta parte, vamos finalizar o nosso assunto da semana. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as dunas aqui do Rio Grande do Sul, tá? A gente já falou sobre como a morfodinâmica influencia na altura e na estabilidade das dunas, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais um ingrediente aí que influencia muito na altura das dunas frontais, tá? Que é a relação da direção principal do vento e a orientação da linha de praia. Isso aqui é um artigo do Lauro, que fala do litoral norte e litoral central, se eu não me engano. E a gente tem, olha só, a relação, esses triângulos coloridos, eles estão relacionados com a relação entre a direção preferencial, a direção da costa, a orientação da costa, e o vento preferencial, que é o vento nordeste, tá? Então, a gente tem a orientação da costa varia, então a relação entre a orientação da costa e o vento nordeste também varia, tá? Então, varia a cor. Então, quanto mais alinhado com o vento nordeste, tá? Mais laranjinha aqui, maior essa relação, tá? E aqui do lado, a gente tem altura de duna, tá? Percebam que quanto melhor esse alinhamento, quanto mais maior a perpendicularidade, quanto maior o ângulo entre o vento nordeste e a direção da linha de costa, maior a duna frontal. Está muito relacionado com aquela questão que a gente falou, que o vento tem que trazer o sedimento para dentro do continente para a gente ter a formação de duna. Não adianta muito eu ter o vento muito paralelo à linha de costa, que é o caso aqui de cima, que eu não vou ter tanto esse input para dentro do continente para a gente ter a formação das dunas grandes, tá? Eu tenho que ter o vento entrando com um ângulo, entrando no continente. E a gente vê bem claro com essa relação, olha só, quanto menor o ângulo entre a linha de costa e o vento nordeste, ou seja, quanto mais próximo de paralelo, a gente tem menor altura da onda da duna frontal observada. Tá? E aí a gente vai aumentando esse ângulo, a gente tem dunas muito maiores, certo? Isso tudo, óbvio, se associa à questão da largura do pós-praia, da morfodinâmica, da questão do spray salino e tudo mais, para a estabilidade das dunas e tal. Mas aqui no litoral do Rio Grande do Sul, essa é uma variável bastante importante. Aqui a gente tem a imagem do litoral médio, ó. A gente continua com a relação. Então, quando a gente tem uma costa mais próxima de ser alinhada ao nordeste, a gente tem umas dunas menores. E até o ponto, quando a gente tem, olha só, aqui, esse roxinho, que a gente tem, ao contrário, na verdade, ó, pensa que o vento nordeste, ele tá vindo aqui, ele tá tirando o sedimento da duna frontal. O vento nordeste está pegando o sedimento do continente e levando para o oceano aqui, nesse caso aqui, quando inverte a inclinação da linha de costa. E aí a gente tem praticamente a ausência de duna frontal nessa situação. Tá? A gente tem aqui, um pouco ao norte de Bujuru, e aí depois, aqui ao sul do Conceição também a mesma coisa. Tá? Então a gente tem ausência do campo de dunas, porque o vento está tirando o sedimento do continente e levando para o oceano. Certo? Percebam aqui que, ó, quando o sinal, a relação fica negativa entre a inclinação da linha de costa e o vento nordeste, a gente praticamente ou tem dunas muito, muito, muito pequenininhas ou não tem dunas. Que é esse caso aqui. Percebam que aqui, ó, quando a gente tem aquela, eu já falei para vocês, né, a gente tem as reentrâncias e a gente tem as projeções costeiras, né? A projeção costeira, ela inverte o ângulo aqui da orientação da linha de costa. Aqui na parte de cima, a gente tem o vento nordeste colocando o sedimento para dentro.
e aqui na parte de baixo a gente tem o vento nordeste tirando o sedimento da costa. Tá? Então não adianta ter um vento constante se ele não está colocando sedimento para a costa. A gente não vai ter a formação de dunas. Uma questão também que a gente vai falar, que eu quero falar agora nesse final, é a relação das dunas com a interferência humana. Né? Aqui a gente tem essa imagem aqui de cima, não sei se alguém já mostrou isso para vocês, talvez sim, talvez não. É uma imagem do cassino na década de 90. Tipo, não tinha duna frontal. Vocês conhecem o cassino hoje. A gente tem dunas bem desenvolvidas, dunas frontais bem desenvolvidas em toda a frente do balneário e para o norte e para o sul também. Então, por que não tinha areia? Porque por conta de extração de areia. A própria prefeitura extraía areia do campo de dunas aqui na frente do balneário para aterrar e para fazer coisas no balneário. Tá? E aí chegou um momento que isso foi proibido, só que para o campo de dunas se restabelecer, aqui tem uma foto de 2003, tá? Foi preciso fazer todo um processo de manejo, que foi feito pelo NEMA, que restaurou, na verdade, o campo de dunas que tinha aqui na frente do balneário. Tá? Eles colocaram um galhamento, acho que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês sobre isso, bem superficial, porque isso é assunto de erosão mais. Mas a gente tem a interferência muito séria humana com relação à extração de areia, que pode simplesmente acabar com o campo de dunas, né? E depois é preciso ter todo um processo de manejo para que esse campo de dunas se restabeleça. Uma outra questão que é muito recorrente aqui na nossa costa, eu acredito até que por conta da cultura gaúcha, da questão de criação de gado e tudo mais, é a questão do gado na beira da praia, em cima das dunas. Existem alguns trabalhos do César Costa que fala sobre o gado criado aqui em cima das dunas frontais. Eles acabam comendo a vegetação, matando a vegetação e desestabilizando as dunas frontais. Isso aqui é uma imagem lá do Albardão, farol do Albardão. Aqui está o farol, ele é um farol habitado, então tem um faroleiro, tem um pessoal que mora ali para cuidar do farol. E na década de 70, na década de 80, existiam dunas aqui nessa região. E aí, por conta do impacto do gado comendo a vegetação, essas dunas foram completamente desestabilizadas e hoje em dia não existem mais. É praticamente plano, tem dunas muito pequenininhas que não chegam a meio metro de altura. Tá? Outras questões que também podem desestabilizar a vegetação é a questão de carros, a questão mesmo da passagem de pedestres, que criam trilhas preferenciais ali e acabam desestabilizando trechos das dunas, né? A passagem de carros também sobre as dunas também mata a vegetação, também desestabiliza, também tem um impacto para diminuição aí das dunas. Aí existe a questão da fixação por ocupação, né? A gente tem um exemplo aqui do Hermenegildo, que a gente tem todo um balneário estabelecido em cima do campo de dunas. E aí o que a gente faz? A gente acaba tirando o sedimento dessas dunas do sistema, que a gente já conversou sobre isso, né? A praia ela tende a se restabelecer normalmente. A gente tem uma troca do sedimento que parte do tempo está subaéreo, parte do tempo está subaquoso. Quando a gente estabiliza as dunas, a gente está tirando uma grande quantidade desse sedimento que fazia parte desse ciclo. E aí a gente tem várias consequências negativas, normalmente erosão, as casas que estão mais próximas da linha de costa tendem a sofrer ataques de ondas e marés meteorológicas, não tem a proteção contra inundação, né, porque as casas estão em cima das dunas. Então também é um impacto bem importante, né? Então aqui no Hermenegildo, olha só, onde a gente não tem fixação que é no limite do balneário, olha só, a gente tem um campo de dunas desenvolvido. Só que onde está fixado, a gente não tem o desenvolvimento de dunas, e aí a gente não tem todo aquele processo de proteção contra inundação que as dunas proporcionam.
E aí o que a gente tem é o balneário todo exposto à ação das marés meteorológicas, das tempestades. E como é um balneário pobre, a gente não tem ações de mitigação muito eficientes, a gente tem a colocação de rochas, enrocamentos, muros e várias tentativas de proteção que são bastante ineficientes. Se o balneário estivesse atrás das dunas, nada disso estaria acontecendo. E aí, só para vocês terem uma noção, que a aula não é sobre isso, mas um exemplo aqui de um processo de restabelecimento de dunas, de manejo para restabelecimento natural de um campo de dunas, que é a instalação de um galhamento. Esse galhamento aqui colocado artificialmente, ele vai fazer aquele papel de aumentar o Z0 e fazer com que o sedimento se deposite. O sedimento que está sendo transportado aqui da praia, do pós-praia pelo vento, ele vai acabar se depositando aí ao longo dessas cercas de galhos e o campo de dunas vai se restabelecer. Esse foi o processo usado pelo NEMA aqui no Cassino, ali na década de 90, início dos anos 2000, para restabelecer o campo de dunas na frente do balneário que não tinha mais. Certo? Outra coisa que é bastante importante é a questão das passarelas, né? No Cassino tem uma. No plano de manejo da cidade são previstas, acho que muitas outras ao longo da praia toda, só que a última informação que eu tive do NEMA, já tem algum tempo, é que eles não tinham um recurso para fazer. Mas as passarelas, elas são bastante importantes porque elas começa que as pessoas tendem a usar a passarela. A passarela, ela vira um ponto de referência na praia e as pessoas tendem a usar as passarelas. E aí você diminui aquele monte de trilha que as pessoas, quando não existem passarelas, que as pessoas vão fazer para chegar na praia, para atravessar o campo de dunas. Então, você cria um caminho preferencial, porque aquelas trilhas, elas geram vários pontos de instabilidade, mata a vegetação em diversos pontos diferentes da duna, e isso causa instabilidade no campo de dunas. Então, se você converge toda aquelas várias trilhas, você cria um caminho preferencial, as pessoas vão tender a andar por esse caminho preferencial e vai diminuir esse impacto de trilhas ao longo das dunas frontais. E aí o replantio também de plantas é uma maneira de você tentar fixar dunas, né? Plantar mudas nativas, porque a gente sabe que o que deixa a duna estável, o que faz com que ela fique ali, é a fixação por vegetação. Tá? E é porque as dunas, elas têm... E é importante fazer isso, né? Porque as dunas, elas têm função, que foi a primeira coisa que a gente falou lá no primeiro vídeo, né? Tanto ela tem a função de proteção do balneário, proteção de qualquer estrutura que você esteja atrás, além de toda a função ecológica, né? Então, é importante a gente manter as dunas saudáveis e quando isso já não foi mais possível, o processo de recuperação também é muito bem-vindo. Certo? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, postem. Fiquem bem.